Olá, boa noite. 7 jogos hoje pela 10ª rodada do Brasileirão. Aqui estão os resultados. O Corinthians perdeu a primeira no campeonato, 3-1 para o Atlético Goianiense e pode perder a liderança amanhã para o Fluminense. Atlético Paranaense venceu o Santos 2-0, saiu da zona do rebaixamento. Atlético Mineiro perdeu em casa para o Internacional de virada 2-1 e está na zona do rebaixamento. Bom, primeiros gols dos jogos começaram mais cedo. O Atlético Mineiro recebeu o Internacional em Sete Lagoas. Diego Souza fez o primeiro para o Galo. Mas o Inter virou com 2 gols de Alexandro. No segundo, ele deu um toquinho para tirar o goleiro Fábio Costa da jogada. Inter 2-1. Vitória e Goiás no Barradão. Rafael Moura bateu e Viáfara não segurou. Goiás 1-0. 2 minutos depois, Rafael Moura cruzou e Everton Santos aumentou. No fim do primeiro tempo, Ricardo Conceição diminuiu para o rubro-negro baiano. E no último minuto, Soares garantiu o empate 2-2. Depois do jogo, houve uma confusão no gramado. O técnico Leão e mais 3 jogadores do Goiás foram conduzidos a uma delegacia. São Paulo e Grêmio Prudente no Morumbi. Depois da jogada de Fernandinho, Washington só teve o trabalho de empurrar para o gol. Anderson Luiz empatou de cabeça. Prudente 1, São Paulo 1. Agora a participação do Luiz Roberto, que acompanhou o Atlético Goianiense e Corinthians. Luiz, como é que foi o jogo entre o Lanterna e o líder do Brasileirão? Boa noite. Boa noite, Lacombe. Boa noite a todos. Foi um jogo muito movimentado e começou interessante, Lacombe, exatamente porque o Atlético Goianiense veio com 3 atacantes. E a ousadia do Roberto Fernandes acabou sendo premiada com a vitória por 3-1. Mas antes da gente mostrar os momentos de Corinthians e Atlético, vamos ver a vitória do Atlético Paranaense sobre o Santos na Arena. O Santos que ainda não venceu no pós-Copa do Mundo e está na decisão da Copa do Brasil, né? Gol dos Brunos. O primeiro, você está vendo aí, ó, aproveitando a cobrança do escanteio, o Bruno Costa. E depois, olha só, o Bruno Mineiro, categoria, para fazer 2 para o Atlético Paranaense, 0 para o Santos. Agora os lances, então, do jogo que custou a invencibilidade para o Corinthians. Pênalti no Rodrigo Tiuí. E aí a cobrança. Robson, 1-0. Corinthians chega ao empate. Cruzamento do Bruno César, Danilo apara e Arley manda para o fundo da rede. 1-1. Aí a gente tá vendo agora o gol do Pedro Paulo. E que beleza de gol, né? Trouxe para a perna direita e mandou na gaveta do Júlio César. Agora a gente vai ver o pênalti sobre o Yarley, cometido pelo Pituca. Chicão bateu e Márcio fez grande defesa. Segundo pênalti seguido que o Chicão perdeu. O terceiro gol vem com o Marcão, jogada do Pedro Paulo, e o Marcão aproveita para estufar a rede do Corinthians. É a segunda vitória do Atlético Goianiense no campeonato apenas em 10 rodadas, a primeira derrota do Corinthians, que segue líder pelo menos até amanhã. Luiz Ernesto Lacombe. Obrigado, Luiz. No Maracanã teve Flamengo e Avaí, no Olímpico o Grêmio recebeu o Vasco. Rogério Corrêa, como é que foram esses 2 jogos? Boa noite. Lacombe, aqui no Olímpico, muita chuva, muito frio durante todo o jogo e muita emoção nos primeiros minutos do jogo entre Grêmio e Vasco. Vamos ver? O Vasco saiu na frente com um gol marcado aos 6 minutos. Bola levantada para a área, o Nunes desviou de cabeça, a bola bateu no Fábio Rockenbach, entrou 1-0 para o Vasco. E logo depois, aos 9 minutos, o Jonas virou e mandou para o gol, empatando o jogo. 1 para o Grêmio, 1 para o Vasco. Os 2 times permanecem no grupo dos 4 últimos colocados. O Flamengo enfrentou o Avaí no primeiro tempo. O Diego Maurício fez 1-0 para o atual campeão brasileiro. Primeiro gol do Diego Maurício como profissional. E depois, no segundo tempo, o Gabriel de falta empatou para o Avaí, que é o 7º colocado. O Flamengo está na 5ª posição do campeonato. O Flamengo está fora do G4 do Campeonato Brasileiro com esses resultados. Lacombe. Obrigado, Rogério. E daqui a pouco, no Jornal da Globo, tem mais futebol. No Bate-Papo Esportivo, Cristiane Pelágio e William Vac recebem Luiz Roberto e Caio Ribeiro. É hora do destaque dos jogos desta quarta. Vamos ver quem foi o garoto do placar da rodada. O goleiro Fábio Costa vai pensar 2 vezes antes de sair do gol para tentar parar o Alexandro. No primeiro lance, ele ficou sentado no chão.
No segundo, o atacante colorado tirou o adversário com um toquinho na bola e marcou o 6º gol dele no Brasileirão. Artilheiro ao lado de Roger, do Guarani. Por isso, Alexandro é o garoto do placar da rodada. A gente volta na próxima quarta. Outras informações sobre os jogos na nossa página na internet. Tchau, boa noite.